eu gostaria que vocês entrassem comigo em espírito nessa palavra. O Senhor começou a me dar ela praticamente quando eu acordei, pela manhã. Comecei a ter revelações, e eu não esperava que essa palavra viesse hoje. Mas é bom que nós estamos iniciando uma obra nova. Semana que vem vamos começar a nossa onda de evangelismo aqui. Vamos começar a fazer todo o trabalho de divulgação do ministério. E é bom que você que está começando agora aqui, está fresquinho. Porém, você já começou, você já tem uma jornada. Que isso possa trazer uma orientação objetiva para você aqui essa noite. Para que não seja só mais uma igreja que você passou. Amém, amém. Quando eu entro num relacionamento, quando eu abro meu coração, é para não ter validade. Mas a maioria das pessoas, elas entram num relacionamento já com conduta de validade. Porque são pessoas que ainda não amadureceram para vencer um espírito. Que se você não vencer esse espírito, você pode ter certeza de uma coisa. Todo ambiente que você entrar, para se ter relacionamento com as pessoas, vai ter validade. Não vai ter fim, não vai ter cumprimento, vai sempre ter desistência e aborto. Então você tem que entender que para nós termos um relacionamento tanto com Deus como com os homens, vamos ter que lutar com a pior coisa que Jesus resistiu. O pior problema que existia e sempre vai existir na raça humana. E por causa desse espírito, tem muitas pessoas que estão aqui. Eu acredito que aqui 95% das pessoas que estão aqui já passaram por um problema com esse espírito. E se não passou, vai passar. E com certeza, você já passou sim um dia na sua vida, mas 95% já foi afetado por esse espírito, de alguma forma. Eu estou falando sobre lidando contra o espírito de ofensa. Nós vamos falar sobre a maior armadilha de Satanás contra o corpo de Cristo. O espírito de ofensa. A maior armadilha no campo da divisão, no campo da separação. Se você não sabe lidar contra esse espírito, você pode ter certeza de uma coisa: aonde você entrar, você vai ter que sair. Seja você uma pessoa boa, seja o ofendido, ou seja a pessoa que causa ofensa. Tanto um como o outro é refém do mesmo espírito, de formas diferentes. Então nós temos que aprender a lidar com essa situação. Então vamos começar, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Espírito Santo, eu me entrego a Ti. Derrama tanto sobre mim como sobre eles o espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Eu oro com uma unção na raço do correndo. Venha despedaçar esse jugo no coração da sua igreja. Dos que estão me ouvindo online, os que estão aqui presencial e aqueles que me ouvirão depois, ó Pai. Que essa mensagem, Senhor, seja ampliado o poder dela para alcançar multidões de almas, ó Pai. Para que eles sejam libertos do espírito de ofensa, Pai. Liberta-nos do cativeiro da ofensa, Pai. Precisamos vencer, Senhor. Todos nós precisamos vencer, Senhor. Eu entrego a minha vida e todos que estão aqui debaixo da Tua proteção, Espírito Santo. Que o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre nossas cabeças para trazer remissão e proteção contra esse espírito, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas 17, 1. 17, 1. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar, né? Deixa eu repetir para você. Eu quero que você olhe na King James. Na Almeida aí vai estar: é inevitável que não venha escândalo. Quem está escândalo, levanta a mão. Ok. Há uma diferença entre escândalo e o termo original da palavra. Aqui está mais correto: tropeçar. É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a
tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos, os tropeços. Pode se sentar, louvando a Jesus. Ok. Está aí uma grande missão para você que está me ouvindo aqui presencialmente online. Vou colocar nas suas mãos o entendimento, talvez que você ainda não adquiriu. Talvez muitos não saibam a importância e o perigo que há nessa palavra. A vigilância que nós temos que ter nesses últimos dias que nós estamos vivendo contra o espírito de ofensa. Eu quero que você primeiro entenda o termo original dessa palavra em grego, que está ali, ofensa, motivo de tropeçar na fé, de tropeçar. E aqui embaixo está escândalo, é a mesma palavra que está em grego. Essa palavra escandalon, em grego. O termo dela, o significado dela em grego é gancho de uma armadilha, vara de armadilha, cilada, qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. Ok. Cilada, armadilha. Então, eu quero que você entenda que, no grego, o sentido da palavra escândalo, ele tem uma precisão maior para você. A precisão dele é uma armadilha. Aquilo que vem para fazer você tropeçar e te prender. Presta atenção. Gancho de uma armadilha. Significa o quê? Já viu aquela armadilha que faz o urso, que quando o urso pisa, prende o pé dele? Que ele não consegue mais sair? É isso aí. Diminui o som aí em cima, por favor, que eu estou ouvindo aqui na live. Eu quero que você entenda que essa é a maior armadilha de Satanás, que campeia no meio de todos os santos, que promove escândalo, aquilo que faz, que vai além do que você pode suportar. O que é o que te escandaliza? É aquilo que choca você, que não, aquilo que você não admite, correto? Isso é um escândalo. É o que traz um transtorno mental para você, emocional, que está além do limite da sua capacidade de tolerar e de suportar. Segundo um estudo, 75% das pessoas no mundo andam com o coração ofendido. E os outros 25% estão lutando contra esse espírito. Se tem um espírito enviado de Satanás para trazer destituição, interrupção e impedimento para que você cresça e a obra de Deus avance, é o espírito de ofensa. E se nós não atingirmos a maturidade que há em Cristo, como Paulo diz, até que todos, Efésios 4:13, até que todos atingimos a maturidade de Cristo Jesus. Se nós não atingirmos uma maturidade emocional, espiritual, não adianta só emocional, não. Tem muita gente aí que são os emotions aí que ensinam você a superar, ter uma inteligência emocional, não é suficiente, isso não vence principado. Nós estamos falando de um poder das trevas. Então, poder de emoções é falho diante dos demônios. Os demônios manipulam isso, eles lutam, isso aí derruba rápido. Nós temos armaduras espirituais para resistir os dados inflamados do maligno. Esses que se diz que são os grandes promotores de inteligência emocional, são os mais feridos que tem. Está cheio de divisão na rede social. Sempre um disputando com o outro que trabalha no mesmo ramo, falando mal. Já vi das pessoas que são as mais inteligentes emocionalmente, parecendo que treinam as pessoas ser pessoas emocionalmente corretas, firmes, só fazendo escândalo.
fica atacando a identidade de outras pessoas, precisa ferida, meu querido. Quem é emocionalmente equilibrado não precisa ficar verbalizando contenda contra outra pessoa. Então, pronto, é fato. Tadinho do padre Marçal também, né? Ele também vai ser curado. Então, você entende que uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela não se deixa cair nessa armadilha de ficar ofendendo os outros. Esse é um princípio de Satanás. Infelizmente, dentro da igreja, entre os ministérios, esse espírito de ofensa sempre se move que autopromoção, atacar a identidade do outro, sempre um está mais certo que o outro, sempre procurar motivo para condenar o outro ministério. Então, nós estamos vivendo o tempo, daqui a pouquinho eu vou falar para você, isso vai te chocar um pouquinho, para você entender o tempo que você está vivendo. E se você não vencer agora, a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil aí na frente. E um pouquinho mais lá na frente vai ficar extremamente difícil de viver no Evangelho. Se você sente que ficou muito difícil, se prepara que está por vir à frente. Porque Paulo diz, os homens vão de mal a pior. E ele está falando, não é só do mundo lá fora não, ele está falando do geral, de dentro e de fora. Os homens estão indo de mal a pior dentro da igreja e fora da igreja. A ofensa é a grande armadilha e a mais enganosa de Satanás. Ela é mortal. Ela leva os servos de Deus, seus filhos de Deus, a serem aprisionados, sem que percebam o estado que estão. O pior de tudo é que a ação desse espírito é tão sorrateira que ela tem uma capacidade de aprisionamento. Mesmo você tendo razão ou não, se te atingiu, você está aprisionado. Você terá que ser liberto do espírito de ofensa. Eu quero permitir que o Espírito Santo me permita entrar e falar tudo com você, essa mensagem até o final. Porque se vocês não for maduros nisso, vocês sempre vão ter um coração que vai estar se ofendendo com qualquer coisa, qualquer pessoa que te contrarie. Ou qualquer coisa que não está no seu querer, da sua vontade. Então segue o primeiro princípio, já coloca aí, o primeiro princípio para me vencer o espírito de ofensa, não viver para mim mesmo. Não é a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. Porque se a vontade dele é que você padeça, padeça. Se a vontade dele, como Paulo diz, alguns é a vontade de Deus, está lá em Filipenses, que sejam perseguidos, que seja perseguido. Então, se você não aprende, pode colocar aí, se eu não aprender a identificar a vontade de Deus para cada processo que eu passo na vida, eu posso sair ofendido deles. Você pode sair derrotado. E você tem que entender que a parte da graça que muitos não querem no Evangelho é as provações e o fogo que vem nos refinar o nosso caráter para expor quem realmente nós somos. Seja você o provocador de ofensa, ou seja você o ofendido, lembre-se disso. Ambos vai ser exposto o seu caráter. Você vai ser testado. Então já nivela aí na sua anotação. Tanto o ofensor quanto o ofendido estão os dois na mesma condição. Então, o espírito de ofensa é o que mais aprisiona os cristãos. É o espírito que mais tem vantagem, que promove divisão, separação e impedimentos para um bom relacionamento de unidade de espírito. Abre comigo em Efésios capítulo 4. Qual é o capítulo 4? O Espírito Santo traz meu espírito. Efésios 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andais de modo digno para com o chamado que recebeste. Com toda humildade e mansidão. Presta atenção aqui, olha o segredo aqui. Fala, humildade e mansidão. Com paciência, suportando-vos uns aos outros em... O suportar ali é carregar a carga um do outro. O que Paulo está dizendo aqui para você?
que você, numa igreja, um relacionamento, meu filho, a igreja deixou de ser perfeita quando você entrou aqui dentro. Você entendeu? A igreja deixou de ser perfeita quando eu entrei aqui dentro. O perfeito aos olhos de Deus. Vou te ensinar o que é ser perfeito aos olhos de Deus. Quem é o que é perfeito? Quem teve nas últimas pregações pegou a chave. Se você vem buscar uma perfeição humana, você vai tropeçar aqui dentro. Em qualquer outro lugar do mundo, você vai tropeçar. Uma igreja perfeita é submissa ao Espírito Santo, que se deixa ser tratado e lapidado no seu caráter, que de glória em glória vai sendo santificada, de glória em glória vai se tornando ainda mais santa, mais madura, mais apoderada da glória de Deus. Então a conduta de muitas vezes quer procurar uma igreja, porque veio ferido de outra igreja, procura uma igreja para quê? Uns procuram para se esconder, uns procuram uma outra igreja para se esconder, porque cansou de ser ferido e passar problemas de trauma em outros ministérios. Esse é o teu grande problema. Se você não romper com esses laços do passado, você nunca vai conseguir ter o desígnio que Deus tem na sua vida dentro da casa dele. Porque desígnio só se cumpre em unidade. É um corpo, somos um corpo. E meu dedinho pode viver fora da minha gaveta da minha casa. Eu não posso vir para casa e deixar meu pé em casa. Nós somos um corpo. E você vai ter que aprender a vencer o espírito de ofensa. Tu pode ser ofendido a vida inteira, como Jesus fez. Aprenda a ser maduro. Aprenda a ser maduro, faz parte da vida. Uma hora ou outra, você vai se ofender com os homens, você vai se ofender com Deus. Daqui a pouco eu te provo isso na palavra. Nunca deixaremos de estar ofendido. Pode colocar outro ponto aí. Repita comigo. Eu nunca deixarei de estar ofendido. Fala, mas eu tenho a obrigação de não fazer a ofensa se tornar parte de quem eu sou. Você não é a ofensa. Lembre-se, quando você for ofendido, você vai ser ferido. Não faça da dor parte de quem você é. Trate sua dor como um processo que você está passando. Assuma essa posição na sua mente, na tua consciência, senão você não avança. Eu tive que aprender a separar as coisas em mim. E nós vamos entrar um pouquinho. Senhor, fala assim, Senhor Jesus, usa teu servo na minha vida. Permita o Espírito Santo entrar e prescrutar o seu coração. Então, muitos estão passando por escandalon, caindo em armadilha. O termo dessa palavra é cair em armadilha, tropeçar. Por isso que a King James colocou lá, tropeçar. As pessoas estão tropeçando na armadilha de Satanás. Nós temos que avançar na nossa maturidade. E olha agora, volta para o versículo lá. Suportando uns aos outros em a... Então, o que te torna maduro? Para vencer o espírito de ofensa, é a disposição de buscar o amor de Deus acima de si mesmo. É o amor. E este amor, quero de novo, assim, me dar uma oportunidade de trazer essa palavra de novo, quando trouxe uma vez no Instituto, sobre 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor que tudo crê, que tudo suporta. Que profundo é aquilo ali. Que profundidade existe dentro daquela palavra. E você vai ter que procurar esta maturidade, sabe por quê? Você tem uma obrigação, senão você, sua família, sua vida sempre serão prejudicados. Eu aprendi um segredo no reino de Deus. Todos os processos que eu passei e rompi na vida, eu sempre tive que vencer o espírito de ofensa. Sempre o espírito de ofensa se levantou contra mim. Eu tive que vencer ele em alguma dimensão, em alguma esfera. Eu estou sempre lutando contra esse espírito. Porque as pessoas estão sempre se ofendendo contra mim, independente do que eu falo, deixo de fazer.
Se eu fico quieto, ela se ofende. Se eu prego, ela se ofende. Se eu entro e não vejo a pessoa, cumprimento um, não cumprimento o outro, ela se ofende. É sempre assim. Porque as pessoas estão sempre depositando muita emoção em cima de você. E fica um fato aqui aberto, pode colocar na sua anotação aí. Você nunca se ofenderá contra aquele que você não coloca o coração. Você nunca vai ser ferido por pessoas que não têm relacionamento com você. Alguém na rua pode te xingar, você esquece. Mas se o teu irmão que te xingar e fazer alguma coisa contra você, já era. Talvez virá uma prisão de anos na sua vida. Só somos feridos e deixamos ser feridos por aqueles que têm acesso ao nosso coração e à nossa vida. Aqueles que nós damos a liberdade de influenciar e falar aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Sua família, seus líderes, seus irmãos de igreja, seu amigo de trabalho. Então, tu já sabe que a ofensa e a armadilha dela, ela está sempre aonde? Onde existe maior relacionamento. Vamos continuar? Muitos estão no estado de impossibilidade de operarem no seu chamado ou de ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque se deixaram ficar com o coração ofendidos. Estão impossibilitados. Talvez muitos de vocês aqui estão impossibilitados de conhecer o Espírito Santo, de avançar na sua vida, porque você está ferido. Você está ofendido. Se você observar os ensinamentos de Jesus e o que ele passou, o que ele ensinou com muita precisão foi sobre o espírito de ofensa, a armadilha de fazer os outros tropeçar. A maioria das vezes que somos feridos por nossos companheiros crentes, quando nós somos feridos por nossos irmãos crentes, isso sempre vai ter um sabor de traição. Quanto maior a aproximação, maior é o grau dos espíritos que vão vir para sediar o seu coração e trazer guerra entre vocês. Se um amigo te ofende, você pode ter certeza que a primeira coisa que você sente, a mais forte, traição. Se dentro da ofensa levanta o sentimento de traição no teu coração, você pode ter certeza que uma coisa vai vir logo em sequência, um outro espírito vai vir, chamado ódio. E você observar na vida, as pessoas que mais se odeiam são aquelas que mais se amavam, que tinham um bom relacionamento, se tornaram inimigas. Paulo ele fala uma coisa tremenda. Por acaso eu me tornei inimigo de vocês, fala para Gálatas, só porque eu vos falei a verdade? O que Paulo está dizendo? Vocês estão ofendidos comigo só porque eu falei a verdade? Eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Quantas pessoas se tornaram meus inimigos só por causa do que eu prego? Estão ofendidas comigo. Quantas pessoas elas acham que a pregação é só para ela? Isso é baixo, irmão. Isso é para quem não tem caráter em cima do altar. Isso é para quem não sabe quem é. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho manto. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não preciso pegar no microfone para jogar em direta para ninguém. Se eu tenho algo para te falar, eu te ligo. Eu chego na tua frente e falo com você. Pode perguntar para o meu ministério, qualquer pessoa, eu falo direto. Deus me revelou isso aqui, eu falo com você. E não é pessoal, não posso levar para o meu pessoal, senão eu fico ofendido. Homens valorosos são homens de caráter. Você não precisa jogar em direta, nem mandar carta por ninguém. O espírito de Jezabel gosta de ficar mandando recadinho, manda cartinha. Falando de tal, falou para você, falou de você, falando de tal, falou, mandou falar isso aqui de você. Não. Quando eu tiver de falar uma coisa para você, sabe uma coisa, eu falo direto. Sabe uma coisa que eu já peguei na minha experiência de vida contra esse espírito de ofensa? Eu descobri, vou te contar uma história, bem curta, rápida. Um rapaz, que um dia eu ministrava lá na favela, um mover do espírito tremendo.
Ele caiu no poder, ficou em frente ao altar, horas caído no poder, não levantava. Horas de ministração, o culto acabou e ele não levantava do chão, ele não conseguia levantar do chão. O poder de Deus pegou aquele rapaz de uma tal forma, aquele homem, que começou a transformar a vida dele. Daquele dia, ele foi a primeira vez que ele entrou, que ele me viu, caiu lá na frente, que nunca tinha me visto na vida. Alguém levou ele lá no culto, quando ele levantou, ele já levantou outra pessoa. Dali em diante, começou a andar comigo. Andou comigo 1 ano. E um dia, ele foi na minha casa, recebeu uma oração, eu vi algo estranho nele, que ele puxava um santo sobre mim. Ele queria algo, sabe, em mim. E ele foi embora. Só vi ele depois de 7 anos. 7 anos depois. Eu nunca mais vi ele. Ele se levantou contra mim. Ele fez um montinho contra mim. Ele acessava as redes sociais das pessoas para falar mal de mim, levar as pessoas para o evento que ele fazia com outro que também saiu de perto de mim. Um morreu com 35 anos de idade, era aqui de São Paulo, tinha um grande ministério. Morreu. Sem nenhum precedente. Simplesmente uma morte que não tinha precedente nenhum. E antes da morte ele falou para aquele rapaz: Martins é teu pai, volte para ele. Depois de 7 anos, esse rapaz veio. E eu vi ele sempre espírito falando comigo. Sempre em espírito ele falava comigo, ele está chegando. Aí Deus falou, está chegando, eu vi ele chegando em espírito. Aí ele chegou na igreja. Sentou e eu pregando. Acabou o culto, ele veio me pedir perdão. Preciso conversar com o senhor. Marcamos um dia, sentamos para conversar. Eu expus tudo que ele fez, ele não tinha para onde fugir mesmo. Aí ele falou uma coisa para mim. Falou, apóstolo, você sabe por quê eu deixei entrar no meu coração ao contra o senhor e fui embora? Falei, por quê? Porque o pastor Isaías, falecido também, morreu. Tudo na mesma sequência. O irmão falando de tal, e seu irmão, meu irmão de sangue, falaram que você falou de mim, que eu era um traidor, que eu roubaria seu ministério. E que sua mãe falou mal de mim, uma das mulheres que eu mais amo. Falou, eles 3 falaram isso entrou no meu coração. Ele falou assim, sofri 7 anos de dor e perda na minha vida, destruição, porque eu perdi o que eu tinha com o Senhor. 7 anos que eu só sofro, só perco na minha vida. Pastor, aprendeu a ministrar o poder de Deus, vieram pedir perdão para mim. Eu falava, eu te perdoo, mas você se ofendeu com uma coisa que eu não falei de você. Isso é que o espírito de ofensa faz. Essa armadilha de Satanás. Para você ver o tamanho da armadilha que aquele menino caiu. Podia ser um dos grandes líderes hoje do meu ministério, se não o vice do meu ministério. Mas ele perdeu o acesso. Pessoas se ofendem com você porque elas ouvem falar algo que você falou e distorcem os sentidos. E simplesmente elas saem da sua vida sem dar nenhum tipo de satisfação. Porque assim é o espírito de ofensa. Ele cativa a pessoa, faz ela refém, coloca uma mordaça na sua boca para não falar o que está no coração. Por causa do chamado orgulho. Quanto mais orgulho você carrega no seu coração, mais ofendido você se tornará diante daquilo que você não tolera e não gosta. Posso continuar ou tá bom com você? Posso mexer um pouquinho? A ofensa, ela opera em graus. Quanto mais íntima a pessoa for de você, pior será o grau da sua ofensa. Segundo, a ofensa entre amigos tem poder de gerar sentimento de traição, ódio e vingança. Terceiro ponto, a ofensa provida de pessoas no mesmo ciclo congregacional promove espírito de divisão, desconfiança e impedimento que as pessoas se relacionem. Ou seja, a igreja, ela fica manca. Ela não consegue correr, porque os próprios irmãos estão se impedindo. Coloca o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. A sua obrigação, estou te passando, você não é mais criança.
Versículo 13. Não, deixa eu ler o 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas diante de si mesmo a Deus. Você é responsável pelo que você vai fazer da sua vida. 13. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocar qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vamos repetir? Versículo 13. Abandonemos o costume de julgar uns. Algumas traduções talvez isso está aí, falar mal um dos outros. Almeida está, abandonemos o costume de falar mal um dos outros. Em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocar qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. E agora eu tenho uma informação para te dizer aqui, ó. Puxei no grego aqui para você. Abandonemos o costume de falar mal dos outros e de aplicar o nosso coração e não colocar qualquer pedra de tropeço. Naquele que o que é pedra de tropeço? O que é tropeço? Escândalo. É a mesma palavra aqui em grego. Dicionário Strong, em Romanos 14, 13, em grego está, não fazer escândalo, não criar uma armadilha para o irmão cair. Coloque isso no teu coração, você não pode colocar armadilhas no caminho do seu irmão. Nenhum tipo de obstáculo você pode colocar para impedir ele avançar. Às vezes vem um irmão e degrina a imagem do outro irmão para o pastor para falar uma coisa, está querendo impedir o irmão de crescer. A pessoa está avançando, aí o outro vem falar mal do que a pessoa fez. Meu filho, ela fez, mas ela tem que avançar, tem que ser liberta. Todos têm direito de avançar na vida. Todos têm direito de uma nova oportunidade. Todos têm direito. Até Judas teve uma oportunidade. Jesus sabia desde o princípio quem ele era. Você viu como essa mensagem é séria? Está sendo sério para você que eu estou falando? Vamos continuar até chegar no profundo disso aqui. Então eu falei para você que a maior armadilha, o espírito que causa mais dano nas igrejas, nas famílias, na sociedade, é esse aqui. É esse espírito. É o espírito que faz as pessoas se escandalizarem. Espírito de escândalo, de ofensa. Fala, espírito de ofensa. As possibilidades de ofensa são tão intermináveis. Esta verdade é um fato. Somente aqueles com quem você se importa é os que podem feri-lo profundamente. Porque você espera mais deles. E geralmente, afinal, você sempre se dá mais a eles. Quanto maior for a sua expectativa, maior pode ser a queda. Calma que o Deus vai pegar você aqui. Você vai ser curado hoje aqui. As cadeias estão quebrando. Abre aí Salmo 55, versículo 12. Fala comigo, Deus. Salmo 55, 12 é assim, ó. Não é apenas um simples inimigo que me insulta. Eu suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa. Eu dele me defenderia. 13. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Quando os inimigos se levantam, nos ferem, opa, é rápido. Isso é o que mais tem nas mídias sociais contra mim. Quando vem de fora, você suporta. Mas quando vem de dentro, dói.
Quando vem da sua esposa, quando vem do seu esposo, quando vem dos seus filhos, dói mais ainda. Quando vem dos seus irmãos, dói. Mas quando vem do seu líder, fere. Abre uma ferida, talvez incurável para alguns. Porque o espírito de ofensa, ele amarra as pessoas a níveis profundos de decepção, desapontamento, ao ponto de levar à depressão, ao ponto de fazer as pessoas perder a sua salvação. Há muitas pessoas que estão perdendo a sua salvação porque foram ofendidos por líderes, ofendidos dentro de casa, ofendidos por marido, ofendidos por esposa, que eles chutaram o balde, largaram tudo, foram embora, não conseguem perdoar e não conseguem também receber perdão. Jesus disse: perdoai aos homens as suas ofensas, senão o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as suas ofensas, seus pecados. Quanta ofensa está passando somente agora no seu coração? Que você vai ter que liberar perdão, e pessoas que você ofendeu, que você vai ter que pedir perdão para elas. Faça isso hoje, não demora não. Faça o mais rápido possível, porque Jesus disse: ó, apressa-te no caminho, quando você encontrar teu adversário, se reconcilia com ele, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz ou carcereiro te joga em prisão. Não queira cair em prisão profunda e padecer na vida, ser quebrado mais profundo das estruturas de orgulho, para que você se arrependa. Já falei, quanto maior o orgulho, pior será a dor que você vai sofrer das ofensas. Maior será as ofensas que você vai causar nas pessoas, e se elas causar para você, maior será o teu orgulho de perdoar elas. Porque esse espírito de ofensa é tão terrível, porque ele bate direto no teu ego. Ele vai no centro do ego, no centro do teu orgulho. E é ali que ele quer te ferir. Mas é tu, meu amigo íntimo. Quanto mais próximo o nosso relacionamento, mais grave será a ofensa. Você encontrará ódio mais forte entre pessoas que um dia foram muito próximas. Isso é sério, né? Mães deixam de ser mãe, pai deixa de ser pai, por causa de posições espirituais, prefere perder a sua família do que a sua posição. Orgulho. Muitos estão sacrificando família, relacionamento, estão ofendendo as pessoas, estão perdendo pessoas boas perto de si. Pessoas se afastam de outros porque são orgulhosos por causa do dinheiro, gananciosos. A ganância, ela ofende quem está perto, meu querido. Ninguém consegue ficar perto de um ganancioso se não for outro ganancioso. O ganancioso, ele é extremamente orgulhoso, altivo. O dinheiro importa mais do que relacionamento. Por causa do dinheiro, pais perderam suas famílias, sacrificaram o seu bem maior em prol de um bem que é um lixo, que se perde, que traça, corrói, ladrão rouba, que não pode herdar reino dos céus. Verdadeiras riquezas na sua vida são aquelas que você pode levar para a eternidade e ter um galardão em cima delas. Essas são as verdadeiras riquezas que você tem, a que vocês podem levar para o céu com vocês. Você pode levar sua família com você para o céu. Você pode levar seus amigos para os céus. Você pode levar sentimentos valorosos no teu coração de perdão. Quanto perdão você pode dar às pessoas e levar e ter galardões no céu. As pessoas estão negociando seus relacionamentos por causa de posições. Estão preferindo carregar o espírito de ofensa, ofendendo as pessoas e perdendo os bons relacionamentos. E por que isso? Os homens e mulheres de hoje cuidam de si mesmos, negligenciando e ferindo aqueles que os cercam. Por que isso tem aumentado tanto nesses últimos dias? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Vou falar porque tanta ofensa no meio da igreja, tanta ofensa no teu trabalho, tanta ofensa dentro de casa, tanta ofensa na sociedade. Receba a exortação ali, ó. Os homens amarão a si mesmos,
serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Eles amarão ainda mais a si mesmo. Esse é o problema. Porque essa geração está cada vez mais amando a si mesmo. A palavra em grego ali, amarão mais ainda a si mesmo. Amarão a si mesmo significa egoístas. Em grego é philautos. Philautos significa bem atento aos seus próprios interesses. Pessoas que só vivem em busca do seu próprio interesse. E porque as pessoas estão se tornando tão individualistas, tão interesseiras, elas estão fazendo o quê? Pegando a espada e cortando a orelha do irmão, ao invés de cortar a orelha do diabo. Estão lutando pela sua própria força, elas querem aquilo que é próprio. Mas Paulo nos ensinou o segredo de vencer esse espírito de ofensa e causar ofensa nos irmãos. Cada um procure não somente seus próprios interesses, mas o interesse do seu próximo. Gálatas capítulo 6. Não vive e não buscam só seus próprios interesses. É Filipenses capítulo 4. A única maneira de vocês vencer esse espírito de egoísmo no coração de vocês é como? Aprendendo a se interessar pelo interesse do seu próximo. Aprendendo a servir o seu próximo. Não vir na igreja buscar só o que é próprio, mas sabendo que tem alguém do teu lado que precisa de você. Buscar relacionamento com as pessoas, buscar entender a dor das pessoas. Hoje você vai falar alguma coisa que a pessoa, irmão, estou tão ferido, passei um processo na minha vida. Tu está falando para a pessoa nem te ouve. Nossa, eu também estou passando um processo tão grande na minha vida. Nossa, está pior do que o seu, cara, não quero nem te ouvir. Tu vai falar, irmão, estou com uma dor de coluna. Eu também estou com uma dor no joelho, estou aqui, estou com uma dor financeira. A pessoa não te ouve. Tu vai falar, rapaz, eu bem venci isso aqui. Eu também venci na minha vida, rapaz, eu venci um negócio também. É uma competição de dor, é uma competição de sofrimento, é uma competição quem ganha mais. Egoístas. A pessoa é egoísta até no sofrimento. Tu vai falar que vai estar sofrendo, outro fala, estou sofrendo muito mais do que você. Não posso te ouvir. Até nisso é egoísmo, cara. E é verdade. É verdade. Porque só pensamos em nós, na nossa dor, nosso problema. Agora eu vou te contar um segredo. Ou a alegria que eu tenho quando eu sirvo o meu próximo, ou força física, ou força de espírito que eu tenho, porque eu sirvo muito. Estou 10 dias pregando hoje, todos os dias, desde a inauguração, desde sexta-feira. 10 dias pregando, todos os dias eu estou pregando e servindo as pessoas debaixo da unção do Espírito Santo. O evento, 3 dias aqui, quem fazia comida lá em casa, pergunta para as irmãs aqui, ó, eu, Bispo Douglas e Pastor Marcos, servia elas na mesa. Café da manhã, janta, e eu quebrado, cansado, mas quando eu vou servir, uma força que libera no meu corpo, é uma saúde, irmãos, é uma graça que eu tenho na minha vida. Por quê? O amor faz você ser servo. Quanto mais você ama, mais você serve as pessoas. Mais saúde você tem, mais força você tem. Então, porque os homens são tão egoístas dessa geração, essa era perversa, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que nós temos sempre como astros nesse mundo, para resplandecer em meio às trevas dessa perversidade, as pessoas estão deixando que o mundanismo, esse espírito do mundo, fique influenciando elas a serem cada vez mais egoístas, apegadas a si mesmas, apegadas ao que tem, apegadas ao seu dinheiro. É isso que está gerando o quê? Mais e mais ofensa. A pessoa não se preocupa com o jeito que fala com você, não se preocupa da maneira que responde a você, nem vê se pisou no teu dedão, no teu pé machucado. Não estou nem aí. Esse é o espírito dessa era. Porque os homens estão amando cada vez mais a si mesmos, eles estão se ofendendo, porque cada um fica buscando ainda mais os seus próprios interesses. O homem se torna o centro, eu sou. É nessa raiz que Deus sempre me leva a gerar uma raiz santa, para não ser um egoísta. Eu não sou o centro de nada. Jesus é o centro da minha família, Jesus é o centro do meu ministério,
Jesus é o meu centro, meu relacionamento entre os obreiros e os meus filhos espirituais. Porque tem que ter uma igualdade dentro de mim para me julgar com sabedoria e justiça. Porque eu não posso te ofender para defender um grupo. Às vezes eu prefiro ofender os que são maduros, que sabem suportar a ofensa, para preservar os que são imaturos. Que são meninos, criancinhas, que a gente tem que preservar. Depois eu falo com os maduros com seriedade. Falo, calma aí. Deixa eu julgar vocês aqui para que os imaturos não caiam, não se ofendam. Não estou julgando pessoalmente ninguém aqui não, tá? Calma aí. Não se ofenda não, hein? Olha lá, hein? Eu nem escolho direito. Então, graças a Deus por essas mensagens, porque Deus está orientando vocês desde o início até agora. Só orientação. Deus está dando tudo como parece que o estatuto de doutrina da igreja está sendo dado. Que nós estamos passando, você não está prestando atenção, não? O que o Senhor tem feito na área do ensino e aplicação do fundamento no coração de vocês? Isso aqui é fundamento, irmãos. Fundamento para nós vencermos as forças das trevas. Por isso que nós temos que nivelar agora, nós temos que subir o nível de maturidade. Você pode sair desse lugar mais maduro. É uma decisão, é uma atitude do coração de querer ser transformado. A maturidade nasce quando o coração decide mudar. Você tem que decidir e enfrentar, encarar as áreas aonde você foi ferindo nas suas emoções, seus sentimentos pelas pessoas. Confessar a elas, para que vocês sejam curados. Por isso que Paulo diz, confesse suas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Confesse. Confesse as suas culpas. Confesse o que está no teu coração, na sua mente. Fale com seriedade, com caráter, com compromisso com você e com a alma do teu irmão que é eterno, que precisa ser salva também. Não fale com espírito de afronta, mas saiba confrontar com amor e respeito. Seja sincero, seja aberto, limpos. Uma pessoa que é limpa de coração puro não aguenta ficar com uma coisa contra outra pessoa no coração, irmão. Eu não consigo, eu não aguento, eu morro. Dói, me fere, qualquer coisa, qualquer tipo de ofensa que vem. Eu não suporto isso. Eu tenho que arrancar rápido. Eu não suporto o cheiro da amargura. Porque muitos estão carregando raiz de amargura. Porque foram altamente ofendidos. Foram ofendidos pelos seus parentes, foram ofendidos pelos seus pais, foram ofendidos desde criança. Você carrega uma raiz de amargura que tudo te ofende, você tem medo das pessoas, medo de avançar na vida, porque você está ofendido. Amargura, meu filho, são irmãs da ofensa, a irmã da ofensa, querido. Vocês permitem eu continuar? Muitos estão feridos, magoados e amargos. Eles estão ofendidos, mas não percebem que caíram na armadilha de Satanás. Assim como a raiz de amargura, ela promove ofensa, e ofensa promove raiz de amargura, elas têm uma falsa sabedoria e o falso julgamento. Pega o princípio. Tudo que você julga a si mesmo e ao seu próximo, através de qualquer sentimento e valores que não está baseado no amor, no perdão, na paz, na alegria e na esperança, tudo que você julga fora desses fundamentos aqui, é diabólico, é maligno, é terreno e é corrompido. É corruptível. Provém das trevas. Coloca aí, fé, amor, esperança, paz, justiça. Essas são as fontes do julgamento. Quando eu suporto a guerra espiritual, que eu converso com meus irmãozinhos aqui dentro, que vem deles, que luta contra a vida deles, está perseguindo o mundo espiritual, eu vejo que o inferno está se levantando nessa pessoa. Eu alerto ela. Mas quando aparece a mim os tronos, meu filho, se eu não tiver maturidade, e através do amor de eu suportar e depois orar, para Deus me mostrar o amor e o chamado dessa pessoa, isso pode tentar me ofender. Eu tenho que me proteger. Porque os inimigos da alma das pessoas debaixo de uma cobertura, dentro do ambiente onde vivem, eles se levantam para que elas não vençam, para que elas não avançam.
Então, se tem uma pessoa aqui dentro que o inimigo vai tentar colocar ofensa no teu coração, sou eu. Eu sou o principal. Depois, o ministério. Depois, qualquer amigo seu aqui dentro. Lembre-se disso. Com motivo ou sem motivo, Satanás vai tentar. Outro, às vezes, por motivo, mesmo por motivo ou sem motivo, tome cuidado, você não tem direito. Jesus não te deu essa permissão. Seja comigo, com a tua família, com o teu marido, tua esposa, qualquer pessoa do mundo, você não tem direito nenhum. Não existe justificativas para você andar ofendido com as pessoas, amargurado com as pessoas. Não existe. A Bíblia não te dá um respaldo sequer ao teu favor. Ah, Deus, estou ferido. Fica ferido. Ele não vai descer e vai ficar chorando a tua ferida não, meu querido. Ele vai ficar concordando com você não. Pessoas que me traíram, que me feriram, sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Levanta, varão, vai pelejar na vida. Amadurece. Seja homem. Ele entra para curar. Ele não entra para se relacionar com a tua ferida e com a tua dor não, tá? Ele não fica chorando com você só porque você está chorando porque foi ferido na vida, traído. Cura-te. Levanta-te. Ele te chama para cura, para quem Ele é. A realidade de quem Ele é, não é essa aí não. Ele não se mistura com isso, Ele te tira disso. Ele está te chamando, saia, venha para fora, Lázaro. Sai desses sepulcros onde Deus não está entrando ali. Ele está fora te chamando, vem para onde eu estou. Saia da armadilha do diabo. Saia da escuridão. Saia das ofensas do seu passado. Saia. A maioria das pessoas que entraram num novo relacionamento, que casaram a segunda vez, são pessoas que carregam ofensa contra o antigo cônjuge, por traição, desapontamento e abandono. Quantas pessoas eu ministrei que o diabo entrou por causa da traição do passado, divórcio? Quantas pessoas nós ministramos e a maioria das manifestações malignas são pessoas que estão feridas com líder, feridas com pai, feridas com mãe, rejeição. Foram ofendidos pelos seus pais. O que será que está te impedindo na tua vida de você crescer mais, hein? Será que você não está ofendido? A maioria dos crentes acha que somos os únicos que somos injustiçados. Não. Essa é uma reação que deixa vulnerável a ter uma raiz de amargura. Quando você só fala assim, pô, sempre sou ferido, sempre sou perseguido, sempre você é vítima, você carrega a raiz de amargura. Você sempre se justifica, sempre se autodefende, sempre está com uma comiseração, sempre de alguma forma tentando proteger teu ego. Proteger quem você é, quem você quer ser. Se livre disso. Você não é vítima, não. Saia do viticismo. Mesmo que tu for ferido, meu filho, não fique sendo vítima e refém de sentimentos do passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Avanço para aquelas que estão diante de mim. Quanto mais vítima você se torna, mesmo que você realmente foi vítima, mas você fica se tornando vítima para si mesmo, para os outros, você só se prende mais. Aí está lá o ofensor tomando açaí, como tomando um cafezinho, feliz da vida, e você... me traiu. Aí tem um monte de crente, ativista, socialista, que estão ofendidos com o Lula. Estão magoados com o Bolsonaro. É verdade. E é verdade. É verdade. Aí está o Lula comendo caviar, que também não gosto muito desse negócio não, está aí comendo lá x-tudo lá, hambúrguer, sei lá, cuscuz, eu gosto de cuscuz. E você vai ficar chorando, meu filho? Agora tudo que dá ruim no sistema agora é culpa dele? Não, meu filho. Para de ficar olhando para essas coisas pequenas demais. Olha para o Senhor, continua na palavra. Não deixe que coisa que contrarie, que fira, que você não quer, seja impedimento para você ser feliz. Seja feliz. Seja feliz. E Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 3, e novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Aí ele vai falar, ó, ele acaba de falar de discórdia.
Ele acaba de falar de, oi, vode, assim, de que restabeleça o relacionamento, depois ele fala, alegre-se no Senhor. Vai ter momento de conflito, vai ter momento de guerra, não perca a tua alegria. Seja maduro, mantenha a posição diante das tuas emoções, meu querido. Tenha mais governo sobre isso. Seja mais maduro, mais sensato que você vai falar. Tome cuidado com aquilo que sai da tua boca quando você está com o coração fendido. Isso sai com espinhos. Palavras que saem de um coração fendido, elas são espinhosas. Quem estiver perto também vai pegar o mesmo espinho, vai ficar envenenado. Se você anda com pessoas que têm raiz de amargura, tu também pega o espinho de amargura, tá? Tu começa a falar igualzinho a ela. E é verdade, tem muita pessoa que já passou por isso aqui. Tu pega o mesmo sintoma, daqui a pouco tá falando igual a pessoa. É verdade mesmo, isso é real. Real. Eu lembro de um amigo de uma comunidade, muitos anos atrás, a forma que ele falava com os filhos na frente da casa dele. As pessoas que ficavam perto dele, aquilo tentou me atingir, eu era jovem. Falava igual a ele. Achava que ele estava certo, não, aquele homem era cheio de amargura na vida. Foi quebrado na vida. Sempre era o dono da razão, sempre estava certo daquele jeito, sempre ele era o certo da casa. Nós temos que tomar cuidado, porque são essas ações, essas atitudes, que estão nos privando de ter plenitude no reino. Relacionamento com o Espírito Santo, com nossos irmãos, prosperidade financeira, tudo depende da forma que você está lidando com as pessoas, seu relacionamento com Deus e com os homens. Por que muitos de vocês não vão mais à frente? Porque você se esqueceu que Deus abre porta através dos homens. Homens são portas na sua vida. Nova porta de emprego porque alguém te colocou lá dentro. Deus usou uma pessoa ao seu favor. É faculdade? Deus usou uma pessoa para passar caneta, para te aprovar. Sempre Deus vai usar alguém na tua vida. Aprenda a respeitar e amar o ser humano. Você vai ter mais acesso às portas na sua vida. Quando você sente com o coração maduro, livre, a frequência do teu coração não fica contrária às pessoas. Ela não vai sentir impedimento quando ela fala com você.